Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso, através dessa palavra, possa se fazer presente e falar no profundo, no íntimo dos nossos corações, trazendo alento, trazendo refrigério, instrução, ânimo e força. Esse é o desejo do meu coração. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Vamos lá, vamos para a nossa breve conversação. O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês o capítulo 13 do evangelista e autor Mateus, versículo 24. Diz assim: essa foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. E enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio do joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntou o servo. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, podem acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem os feixes e queimem, depois guardem o trigo no celeiro. Glória a Deus, irmãos, por essa mensagem. É uma palavra bastante forte que ele mesmo, o Senhor Jesus, dá a explicação a partir do verso 36, se eu não me engano, dizendo que é uma separação, que ele é o agricultor, o Filho do Homem é o agricultor que coloca as boas sementes, ou seja, ele produz os discípulos e os servos do Senhor, e o inimigo vem e planta o joio, que é a pessoa ruim, irmão. Deus não nos esconde que existem pessoas ruins no mundo e que são agentes de Satanás. Os agentes do inferno e os agentes do céu, meu irmão, estão por aí. Estão semeando aquilo que aprenderam cada um com o seu mestre. E essa é uma realidade trazida nas Escrituras. E eu quero trazer, logicamente, esses versículos para o nosso aprendizado, para que nós venhamos a nos tornar, quem sabe, servos da justiça, produzindo assim frutos de justiça. Vamos lá? O texto começa assim: essa foi outra parábola contada por Jesus. Essa foi outra parábola que Jesus contou. Versículo 24, meu irmão. Jesus ainda continua, meu irmão, contando. E Jesus ainda continua escrevendo histórias. Eu quero repetir isso para que entre em nosso coração. Jesus ainda continua contando através de nossa vida as suas parábolas. A parábola é uma história que ela faz analogia daquilo como Deus trabalha. Deus fala através da nossa história. E quem se dispõe a andar com o mestre, ele está doidinho para plantar sementes aonde ele escreverá a nossa história, aonde ele pode, de fato, usá-la como um referencial que serve para abrir as portas de um coração endurecido. Sim, o testemunho do fiel, meu irmão, é as chaves que abrem a porta de um coração. É um testemunho de fé e de superação. Em Salmos 139, versículo 16, fala: antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrados no seu livro, antes de qualquer um deles existir. É forte, não é verdade? Mas é uma verdade contida nas Escrituras. E o que nós devemos fazer, irmão? Bom, nós nos entregamos. É necessário entregar enquanto ainda há tempo para se amar. Mas ele continua falando no mesmo versículo: o reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. E aqui fala justamente dele, da ação dele, da ação do Senhor Jesus, da palavra encarnada, irmão. E podemos ficar seguros nessa palavra, porque Deus ainda está trabalhando. E Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Ele trabalha para aqueles que se entregam a esse propósito. Eu gosto muito de citar esse versículo com vocês e hoje eu vou lê-lo. Efésios capítulo 2, versículo 10 fala: foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Há um propósito, irmão.
há um propósito de revelação que somente você e Deus têm aí. Eu sempre falo para gastar um tempo de oração, meu irmão, sobre propósito. Eu falo muito com Deus sobre os meus propósitos. Muitas vezes eu me lanço até em algumas situações que eu não quero me lançar, justamente para cumpri-los. Mas eu desfruto de uma paz e de uma leveza interior justamente porque eu sei em quem eu tenho crido. E precisamos crer nisso. Olha, a palavra diz: enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. O inimigo mesmo, né, irmão, nem tem coragem. Ele semeia a discórdia e vai embora. E semeia por meio de irmãos, irmão. Agora, a gente observa algumas características do inferno nesse versículo que o inimigo trabalha durante o nosso estado de inconsciência. Eu quero repetir. O inimigo trabalha durante o nosso estado de inconsciência. Dormir fala justamente do pecado, fala do nosso momento de inconsciência. E é nesse momento que o inimigo começa a planejar e arquitetar os seus planos para destruir aqueles que foram selecionados por Deus. Em Mateus 26, 41, o Senhor Jesus fala: orem e vigiem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muitas pessoas usam esse versículo para dar vazão aos seus desejos pecaminosos e assim, meu irmão, agir na autossuficiência. Mas não é essa a intenção de Deus. Eu até tenho feito aí, orado com os irmãos e trazido uma palavra na madrugada. Eu mesmo, irmãos, desde um pouco antes do canal, eu quero dar um testemunho aqui, antes era de vez em quando que eu levantava de madrugada, mas depois que, antes um pouco do canal, do Senhor me chamar aqui para o canal, eu comecei a praticamente todo dia, só o dia que eu peço para o Senhor, para Ele não me levantar, e eu não tinha o costume de acordar todo dia e orar na madrugada. É uma arma poderosa, e eu quero explicar para vocês o porquê. Preste atenção nesse versículo. Ezequiel, capítulo 33, versículo 6, conta a história da responsabilidade do vigia. Por isso que o Senhor Jesus fala: orai e vigiai. Ele fala: mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o sinal de perigo, ele será responsável. Se o inimigo tirar a vida de alguma pessoa, essa pessoa ainda será culpada de seus pecados, mas eu cobrarei o preço da vida do vigia que não deu o sinal de perigo. Está falando do atalaia, do profeta, daquela pessoa que Deus escolheu dentro da própria casa, para mostrar para as pessoas, irmão, para mostrar, sabe, o perigo do pecado. Está falando daquele que prega, daquele que ora, daquele que intercede pelas pessoas. Ele deve avisar, é nosso papel avisar, irmão. E eu quero contar um testemunho pessoal que aconteceu comigo. Eu sei que muitas pessoas, irmão, duvidam do meu chamado, e eu vou te falar, eu não ligo, sabe? Tentam trazer para mim o meu passado, coisas que eu nem lembro mais. Eu tô indo para frente, irmão. Eu, sinceramente, olha, eu vou falar para vocês, eu não me importo nem com o que pessoas muito íntimas dizem ao meu respeito. E eu tô falando aqui do meu pai, da minha mãe, tô falando de pessoas que verdadeiramente convivem comigo e que eu tenho um amor leal. Eu não me importo mesmo, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que Deus pensa de mim. Não me importo, eu sei por onde eu ando, eu sei o que eu faço, eu sei as coisas que eu faço de errado também, e eu luto para consertá-los, e cada vez mais que eu entrego e peço cura para o Senhor, tenho experimentado libertação. Mas eu não posso deixar de avisar das coisas que a gente viu. Um dia deste de manhã, eu sempre tenho, quando eu levanto de manhã aqui, eu normalmente levanto entre 6h30 e 7 horas da manhã mesmo, acordando nas madrugadas. E a primeira coisa que eu faço é dar bom dia para Jesus, irmão, e aqui oro e recebo força do céu. E eu olho muito para o céu, eu olho mesmo, eu gosto de olhar para o céu, porque daqui, da onde eu gravo para vocês, por exemplo, eu tenho uma visão do céu ali, e eu percebo algumas coisas, e eu já vi muitos sinais acontecerem aqui na janela do meu quarto. Um dia desse, umas 2-3 semanas atrás, irmão, eu vi uma luz, Rabada Sobianda Rabachaya, eu vi uma luz da Rabanda Kandaraia, e era uma luz muito forte. E eu sei que tem pessoas que não vão crer quando eu vou falar, mas eu preciso falar, porque eu sou vigia. Eu sei que o país, o Brasil, Deus não está olhando, Deus vai trazer um novo tempo, irmão. Não é para mim, para você, Deus vai trazer um novo tempo, é para a nação. Deus é grandioso,
E quem quiser viver isso, viverá, mas deverá se posicionar, deverá se arrepender dos seus pecados. E eu vi essa luz, irmão, e essa luz ela veio aqui, se eu me engano, da minha esquerda, do meu oriente ao ocidente. Ela veio navegando, e eu lembrei na hora da mensagem que quando os sinais vierem, os escolhidos de Deus verão os anjos vindo do céu para fazer a separação. E eu preciso avisar, irmão, eu preciso avisar a igreja, sabe? Justamente sobre essas situações de que tem acontecido. Nós temos visto muita coisa ruim acontecer, e nós vemos pessoas que eram até boas, às vezes ficarem piores, e pessoas que eram boas também ficarem melhores, e pessoas que eram ruins talvez se converterem, pessoas que eram ruins ficando mais ruins ainda. E nós precisamos entender por quê, porque se eu não avisei, eu pago o preço. A pessoa será culpada, é o que o texto de Ezequiel fala, que a pessoa será culpada do seu pecado, mas eu preciso avisar, irmão, que é tempo, é chegado um tempo novo do Senhor. E o que devemos fazer? Alisson, bom, a palavra vai dando sinais, ela fala, os servos do agricultor vieram e disseram, o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde veio? Uma boa conversa com o Senhor é um bom começo, irmão, mas é necessário que nós venhamos abrir os olhos, porque um servo do Senhor, ele consegue enxergar realidades espirituais. Um servo do Senhor, sabe, consegue enxergar. A gente precisa entender, porque, irmão, ele fala assim, quando, eu até esqueci o versículo anterior, quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu, ou seja, eles crescem junto. Então, eles precisam identificar, porque eles são bastante similares. Qual que é a diferença, irmão? O joio, ele não se dobra, ele cresce de maneira reta, enquanto o trigo se dobra. Essas são as duas principais. E qual que é a outra? O joio não frutifica, irmão, enquanto o trigo, ele dá 30, 60 e 100. Tudo que ele faz é uma colheita. E quando eles fazem a pergunta, eles devem se lembrar que Deus tem o poder de converter o joio em trigo. Eu quero repetir, Deus tem o poder de converter o joio em trigo. Em Provérbios 27, versículo 17, fala que assim como o ferro afia o ferro, a faca afia a faca. E Deus usa o joio para lapidar aquilo que há de bom em nós, para ficar ainda melhor. Por isso que ele fala para nós nos humilharmos diante da potente mão do Senhor, porque no tempo certo ele nos exaltará. 1 de Pedro 5,6 ou 5,7. Então, devemos justamente deixar lá, mas conversar com o Senhor, porque o discípulo ele consegue enxergar realidades, irmão, consegue ver. Tem ali um joio que não se dobra, tem ali um joio que não frutifica, que está crescendo junto. O que devemos fazer? O que devemos fazer? Eu gosto que a Bíblia, ela responde Bíblia. Eu gosto de uma história justamente do servo Eliseu. Ela diz o seguinte, eu quero ler com vocês, 2 Reis, capítulo 6, verso 15. É magnífico esse texto. Ali, aquele momento ali, o Israel estava bem prestes, Jerusalém, se eu não me engano, estava bem prestes a ser invadida pelo inimigo, pelo exército opressor. Então, um servo do homem de Deus, que é justamente o servo de Eliseu, ele foi até ele e mostrou aquelas realidades. Ele foi falar com Eliseu sobre aquelas realidades daquilo que estava acontecendo. Olha o que diz o texto. Quando o servo do homem de Deus se levantou bem cedo pela manhã, viu que estavam cercados pelas tropas dos carros e cavalos. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamemos o servo de Eliseu. Ele estava com medo, estava ansioso, mas aqui nós percebemos que há algum problema. Por quê? Se ele tivesse à noite orando na madrugada, talvez ele poderia até ter impedido, porque o inimigo age na madrugada, irmão. É sabido que muitas dessas religiões aí que nós sabemos que servem ao inferno, elas trabalham na madrugada. Eu trabalhei muito na madrugada antes das últimas eleições e vi muitos dessas concentrações em algumas casas, fazendo ofertas, irmão, eles ficavam até às 3 da manhã. Era impressionante, não foi nem pouco, Deus me mostrou, irmão, eu fui vendo mesmo, isso acontece, isso é uma realidade. E aquele servo, ele acordou bem cedo,
Ele até acordou bem cedo, mas ele poderia estar clamando pela intervenção do Senhor na madrugada. Agora, já que ele não sabia o que fazer, já que plantou, vamos lá, pergunta ao Senhor, assim como ele. E a palavra continua dizendo, de onde ele veio? Aí o Senhor humildemente responde, o inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Irmão, Deus revela, sabe, Deus está disposto a revelar os intentos do inimigo. Eu quero repetir isso. Deus está disposto a revelar os intentos do maligno. Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9, versículo 29 diz que as coisas encobertas e ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem ao homem. Eu quero repetir isso. As coisas ocultas e escondidas pertencem a Deus, mas aquelas que foram reveladas é justamente para que nós tenhamos sabedoria. E quem pode revelar, irmão? Somente Deus. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, em João 9,5. Então nós devemos conversar com Ele, começa a partir da oração. E a oração da madrugada, ela tem essa função. Por quê? Porque o inimigo semeou ali a semente à noite. Tem muita gente, meu irmão, que em vez de estar... Tem muita gente que foi chamada pelo Senhor que em vez de estar orando à noite, está mostrando o seu corpo na internet, está navegando pelas redes sociais, ansiedade que bate às 3 da manhã e não sabe o porquê, sabe? Um coração aflito, um coração cheio de maldade, cheio de ruína, cheio de acusação, e não sabe o porquê, não sabe o que, não consegue enxergar. Mas se conversasse com o Senhor, conseguiria enxergar. Porque Deus revela os intentos do maligno, irmão. Agora, no versículo 29 ele fala, e aí ele fala, o inimigo respondeu isso, devemos arrancar o joio? Perguntou o servo. Os discípulos estão com uma certa mágoa, né, irmão? Não, respondeu ele, se tirarem o joio, podem acontecer de arrancarem também o trigo, meu irmão. Não haja sem a instrução. Ore ao Senhor, meu irmão, não haja sem a instrução. Foi o que aquele servo de Eliseu fez, irmão. Foi o que aquele servo do Eliseu era o profeta daquela época. Ele representava a voz de Deus naquele momento sobre a nação de Israel. Então, nós devemos conversar, sabe, com pessoas. Às vezes nós não temos experiência. Devemos, sabe, sim, buscar, irmão, o entendimento espiritual daquilo que está acontecendo. No versículo 16 de 2 Reis 6, na mesma história, Eliseu responde para ele, fala, não tenha medo, disse Eliseu, aqueles que estão conosco são muito maiores e muito mais fortes do que eles. Então Eliseu orou, o profeta de Deus orou, ó Senhor, abra os olhos do meu ajudante para que ele veja. E Deus abriu os olhos do jovem e ele viu as colinas cobertas de cavalos e carros de fogo ao redor. Irmão, talvez você não veja, mas maior e muito mais poderosos são aqueles que lutam por nós. A palavra diz que quando Satanás levou os anjos do céu, porque Satanás ele tem um poder, meu irmão, até mesmo de convencer anjos que são extremamente obedientes. Quem dirá você que vive nessa carne mortal, eu que vivo nessa carne mortal e pecadora, que quer sexo, drogas, arma e dinheiro, sexo, prazer, drogas, alívio, arma, vingança, dinheiro, conforto. Então, quem dirá nós, irmão? Quem dirá nós que o Satanás não pode? Pode, irmão. Tem gente que está agindo e não está vendo. Então não haja na própria instrução, ore ao Senhor, porque Ele pode abrir os nossos olhos para essas realidades espirituais, e Ele vê que quem luta por nós é maior é a graça que está sobre nós do que o pecado que tenta parar, maior é a força que nos sustenta que as dores do mundo que tenta nos parar, maior, Rabada sobianda rabacaia. Olha, e para partir por final, falando no versículo 30, deixa os dois crescerem juntos até a colheita. E eu tenho dois aprendizados. Eu já falei, irmão, que é justamente eu creio que Deus pode transformar. Eu me via como joio. E hoje eu me vejo aqui tentando me aperfeiçoar um pouquinho como trigo. Não estou dizendo que estou lá não, irmão. Estou em obra como vocês. Eu não tenho medo de falar dos meus erros. Conto muitos aqui. Conto os meus acertos também. E a diferença entre Judas e Pedro
é justamente que Pedro, meu irmão, ele voltou, ele esperou o Senhor Jesus, ele não desistiu, ficou do lado, se voltou. E essa é a diferença, enquanto Judas foi lá se entregar à religião. E muitas às vezes acontece isso, mas nós aprendemos que haverá uma colheita, irmão. Haverá uma colheita. E o que nós devemos fazer? Paulo nos ensina, Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Se não nos cansarmos de fazer o bem, no devido tempo, Deus lhes dará as colheitas de bênçãos. Eu quero repetir, Deus lhes dará a colheita de bênçãos. Então há um tempo de colheita, meu irmão. Eu sei que tem muita gente que há muito tempo tem esperado e que muitas vezes pensou em desistir, mas não conseguiu. E eu quero te dizer, meu irmão, eu quero ser voz profética na sua vida. Tem jeito sim, Deus está falando, a sua história ainda não chegou ao fim, porque é Ele que tem te sustentado, é Ele que tem te guiado até uma colheita farta. E a colheita do trigo é 30, 60 e 100. Da raba da sobiandaraia. Haverá uma colheita, irmão. Mas por que se nós não cansarmos? Paulo fala, porque cansa, irmão, fazer o bem. Principalmente para quem está dando pantada, sabe? Mas Deus está vendo os seus atos de bondade, irmão. Deus sabe o quanto você quer o bem. Não se importe, meu irmão. Não se importa, olha. Chegue ao nível de maturação espiritual do seu coração não ser atingido sentimentalmente falando. É possível não ser manipulado pelo inferno. É possível não ser manipulado pelas ações do inimigo, porque o inimigo quer manipular as nossas ações para que nós venhamos a nos tornar também um projetor, irmão. Um projetor de sementes ruins. Não, a gente vai espalhar a semente boa, porque a palavra fala, então direi aos cefeiros que separem o joio e amarrem-o em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Por quê, meu irmão? Deus dará a cada um segundo as suas obras. Deus dará a cada um segundo as suas ações. Então não se preocupe, meu irmão. Não se preocupe, minha irmã. Você que tem aí agido na bondade que Deus tem te executado para executar a bondade para pessoas que agem na ingratidão, que agem com rejeição, com ódio, que agem com acusação, descansa o teu coração. Essa palavra aqui, ó, é para você e eu quero que você guarde ela no final de tudo. Malaquias capítulo 3, o verso 18. Diz assim, então vocês verão a diferença entre o tratamento que Deus dá aos justos e aos maus, entre os que servem e os que não servem. Perceba que ele colocou todo mundo junto, irmão, e isso é para trazer um aprendizado. Nós percebemos isso pela nação de Israel. Colocou os egípcios e colocou lá, irmão, os israelitas trabalhando como escravo. E no final das pragas, todos, o Senhor fazia diferença. Olha, quando veio a última praga que matou os filhos de cada um dos egípcios, foi quando eles creram, mas todas as outras 3 pragas anteriores, se eu não me engano, todas elas Deus fez diferença. Não atingiu, irmão, em Gozém, onde morava ali os israelitas. Então eu quero declarar, meu irmão, Salmo 91, versículo 7, 1000 cairão à tua direita e 10.000 ao teu lado, mas tu não serás atingido. Para eles, choro e ranger de dente, enquanto para você, meu irmão, bênçãos pelas lágrimas derramadas. Fique firme, tem propósito. O Cordeiro tem, sim, uma recompensa para teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos. Vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.